Atos 20, versículo 28. Vamos lá? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20, 28. Muito bem, que Deus nos abençoe e que Ele esteja aplicando a porção da sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos de volta à aula que nós iniciamos na semana passada, de forma específica que trata do ofício de presbítero, seguindo a sequência que nós estamos considerando sobre os ofícios da Igreja de Jesus Cristo. Então, o primeiro ofício já vimos, o ofício diaconal, e agora nós estamos trabalhando o ofício presbiteral, vamos assim dizer. Então, na semana passada, a gente trabalhou alguns aspectos iniciais dentro desse tema, dentro desse assunto. A gente viu o significado em si do ofício e a gente viu a sua origem, ou pelo menos a sua aparição nas páginas do Novo Testamento. Então, o significado do ofício de presbítero, ele é amplo de certa forma e envolve o significado dos termos que são utilizados para descrever o ofício em si de presbítero. Tem a própria palavra em si, presbítero, que significa ancião, literalmente falando, então aponta para a necessidade de maturidade desses que vão exercer o oficialato no cargo de presbítero. A gente viu também que os presbíteros, eles podem ser chamados de bispos, porque como tais, eles agem como supervisores dentro do rebanho ou sobre o rebanho de Deus, a sua igreja. E a gente viu também que os presbíteros, eles são pastores, porque cabe a eles pastorear, juntamente com os pastores das respectivas igrejas, o rebanho de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Então, o ofício de presbítero envolve vários aspectos para o desempenho do mesmo. Envolve a necessidade de cuidar, envolve a necessidade de ensinar, envolve a necessidade de aconselhar, envolve a necessidade de conduzir e, por fim, envolve a necessidade de supervisionar. Então, a gente pode entender que o ofício de presbítero é aquele ofício que Cristo, através de homens maduros, através de homens experimentados na fé, supervisiona, dirige, instrui, aconselha e pastoreia seu rebanho aqui na terra, ou seja, a sua igreja. Então, em termos de significado, foi isso que nós vimos na semana passada. E aí, na semana passada ainda, a gente viu a origem em si do ofício de presbítero. E a gente percebeu que é diferente, por exemplo, da origem do ofício de diácono. Por quê? O ofício de diácono, ele surge nas páginas do livro de Atos dos Apóstolos, de forma mais precisa, no capítulo 6 desse livro, diante de uma demanda que existia na igreja, ou seja, assistir às viúvas, realizar o trabalho de ação social, que até então estava acumulado aos apóstolos, os primeiros presbíteros, vamos assim dizer, da Igreja de Jesus Cristo, e aí, naquele contexto, foi criado o ofício de diácono. E a gente percebeu que com os presbíteros, de certa forma, existe uma diferença, porque essa questão do cargo, da função de presbítero, ela é herdada da estrutura da religião do judaísmo, porque lá no judaísmo, lá no Antigo Testamento, existia anciãos, pessoas mais velhas, mais amadurecidas de cada comunidade, de cada tribo, que era responsável, vamos assim dizer, por conduzir o povo de Deus dentro ali das suas localidades. Então, a igreja absolve, vamos assim dizer, essa função dos anciãos que existia lá no Antigo Testamento e a transfere para o Novo Testamento. É por isso que, quando você lê o livro de Atos, você vai perceber que não existe uma origem do ofício de presbítero, simplesmente eles já estão atuando direto. Então, isso mostra justamente essa diferença. Então, na semana passada, foi isso que nós vimos. A gente fez uma breve introdução e trabalhou esses dois primeiros pontos. Então, hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, o que é que a gente vai fazer?
a gente vai considerar a atuação dos presbíteros na igreja de Atos dos Apóstolos. Ou seja, a gente vai ver como foi que os presbíteros eles agiram na igreja inicial, conforme a narrativa de Lucas, para que a gente possa perceber quais são as áreas de atuação que os presbíteros eles têm. Então a gente vai ver isso e num quarto momento, somando com os 2 pontos da semana passada, a gente vai ver de maneira mais específica como é a atuação dos presbíteros. Então, o tema da nossa aula na manhã de hoje é como atuam os presbíteros. Quais são as suas funções? Quais são as suas obrigações? Quais são as suas atividades dentro da igreja de Jesus Cristo? É o tema da nossa aula na manhã de hoje. Ok? Antes da gente seguir na nossa aula propriamente dito, em relação ao que a gente revisou agora há pouco, em relação àquilo que a gente considerou na semana passada, ficou alguma dúvida, meus irmãos? A necessidade de alguma pergunta, de algum esclarecimento? Se houver, o irmão pode fazer dentro disso que a gente já revisou. Outras coisas a gente vai trabalhar daqui a alguns instantes. Tudo claro? Tudo entendido? Muito bem. Então vamos lá, ó. Terceiro ponto, primeiro de hoje, terceiro juntando com os 2 pontos da semana passada. Atuação dos presbíteros em Atos. No livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós consideramos o livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe o trabalho que foi desenvolvido pelos presbíteros logo naquele período inicial, vamos assim dizer, da igreja de Jesus Cristo. E é interessante porque quando a gente faz essa análise, a gente percebe que não era qualquer atividade que era desempenhada pelos presbíteros, não, muito pelo contrário, mas um papel, uma função importantíssima dentro da estrutura da igreja de Jesus Cristo. Essas ações que a gente observa, essas funções que a gente enxerga dos presbíteros no livro de Atos, lançam luz para a atuação dos presbíteros que deve acontecer quando? Hoje, para que assim a igreja de Cristo ela possa ser desenvolvida, ela possa ser continuada. Então, a gente fica a se perguntar, a gente fica a se indagar, quais são então essas funções, o que é que os presbíteros eles fizeram de tão importante, conforme o registro de Lucas, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, os presbíteros, eles recebiam os recursos materiais que eram destinados à igreja. Eles recebiam os recursos materiais que eram destinados à igreja. Abram, por favor, aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Essa semana eu me peguei, preparando o sermão logo mais à noite, a analisar alguns textos aqui de Atos dos Apóstolos. Meus irmãos, a gente fica assim impressionado com a riqueza desse livro. Muitas vezes a gente passa uma leitura rápida e não percebe. E eu até fiquei desse compromisso, de reler o livro agora de maneira bem detalhada, porque tem muita coisa. Eu aconselho os irmãos a fazerem isso, entendeu? Leia o livro de Atos, para ver como é que a igreja funcionava no seu início, os seus desafios, suas lutas, as suas vitórias. É um livro bem estimulante, Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 29 e também o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, os irmãos da igreja de Antioquia, ok? O que eles com efeito fizeram, enviando, ou seja, os recursos aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então, qual é o contexto aqui, meus irmãos? A cidade de Jerusalém, no ano de 47, enfrentou uma grande fome. Era o período do imperador Cláudio, lá em Roma. E aí o que foi que aconteceu? Os irmãos da igreja de Antioquia, eles se mobilizaram. Para quê? Para angariar recursos. E assim juntar esses recursos e ajudar os irmãos lá da igreja de Jerusalém. E assim eles fizeram.
Então, coube a Paulo, coube a Barnabé levar esses recursos, e esses recursos, eles foram entregues a quem? A cada membro de maneira individual? Não. Foram entregues aos diáconos? Não. Primeiramente, foi entregue aos presbíteros. Por quê? Porque cabia aos presbíteros o papel de liderar a igreja. É por isso que eles são supervisores. A palavra bispo indica justamente isso. Então, esses homens estavam nessa responsabilidade, no caso aqui específico, de receber esses recursos, de repassar para os diáconos, consequentemente, esses recursos eles serem destinados aos irmãos que estavam passando dificuldade lá na igreja de Jerusalém. Então, você já percebe, vamos assim dizer, essa função específica dos presbíteros, de estarem à frente do rebanho, de estarem liderando a igreja de Deus. Tanto é, repito, que esses recursos são repassados primeiramente para eles. Então veja que isso já lança luz, já nos mostra esse papel de liderança, esse papel de estar à frente da igreja que era desempenhado pelos presbíteros. Aonde? Aqui, na igreja de Atos 2, Apóstolos. É interessante porque esse texto aqui, de Atos capítulo 11, versículos 29 e 30, é o primeiro texto onde se faz menção ao ofício de presbítero. Até então, essa palavra em termos de ofício, ela não tinha surgido no livro de Atos. Em termos de ofício, não. Já havia surgido os diáconos, mas em termos de ofício, não. Então, é o primeiro momento que essa palavra ela surge, a palavra presbítero. É dentro desse contexto já da sua atuação, de liderança, de estar à frente, de estar conduzindo o rebanho de Deus. Então, é a primeira atuação. Contudo, quando a gente vai adiante no livro de Atos dos Apóstolos, a gente percebe uma segunda atuação, que era desenvolvida pelos presbíteros aqui na igreja primitiva. Se por um lado, conforme nós acabamos de ver, coube aos presbíteros receber os donativos materiais que iriam ser destinados aos irmãos pobres da igreja de Jerusalém, ou pelo menos aos irmãos necessitados da igreja de Jerusalém, no segundo momento, coube aos presbíteros julgar as questões doutrinárias. Coube aos presbíteros julgar as questões doutrinárias. Abram aí, por favor, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vamos fazer o seguinte, para entendermos melhor. Vamos voltar um pouquinho para Atos 14, que é o final do capítulo 14, e a gente vai ler o versículo 25 até o versículo 28, e a gente já segue na sequência do capítulo 15 até chegarmos ao versículo 6, ok? Vai ser um texto longo, mas eu vou fazer a leitura aqui bem pausada, para que vocês possam acompanhar aqui o raciocínio, dentro do contexto em que a passagem aqui ela é inserida. Abriram aí? Vamos pegar de Atos 14, finalizando o capítulo, que aí a gente já segue no capítulo 15 e entende melhor aqui o texto. Vamos se situar em termos de história. O que é que a gente vê até então? A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E ele começa com essa primeira tentativa de expandir o evangelho. E ele consegue. E nessa expansão do cristianismo, não só judeus são convertidos, gentios também são convertidos. E no caso aqui específico, conforme a gente vai ver, a igreja de Antioquia, ela acaba sendo edificada dentro dessa composição. Cristãos judeus, que vinham do judaísmo, cristãos gentios, que vinham das religiões pagãs. Então esses dois grupos formavam aqui a igreja de Antioquia, que é outra Antioquia, não é aquela primeira que a gente acabou de ver agora em Atos capítulo 11, é outra Antioquia. Então, olha só, Atos 14, versículos 25 em diante, diz o seguinte, ó. E tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, no caso Barnabé e Paulo. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Aqui, Atos capítulo 13, quando os discípulos eles são enviados. Então diz o seguinte, e dali sim, versículo 27, ali chegados, reunida a igreja,
relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abriram aos gentios a porta da fé. E permaneceram, no caso Barnabé e Paulo, não pouco tempo com os discípulos. Então, aqui ele relata o retorno dos missionários à igreja de Antioquia, porque foi essa igreja que enviou os discípulos lá em Atos capítulo 13. Eles fazem aqui o registro de tudo aquilo que haviam feito ao longo da primeira viagem missionária, passa algum tempo com aqueles irmãos, e olha só agora, Atos capítulo 15, olha só. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Aqui já é um problema. Por quê? A igreja era composta de cristãos judeus, de cristãos gentios, e aí desceram alguns que eram da Judéia e fizeram o quê? Estavam obrigando os cristãos gentios a se submeterem à circuncisão, que era aquele ritual que acontecia no Antigo Testamento, que era específico para as crianças masculinas, quando elas eram nascidas e chegavam ao 8º dia, que era o ritual da circuncisão, né? Que seria hoje, em termos mais práticos, como se fosse uma operação de fimose. Então, acontecia isso lá no Antigo Testamento, fazia parte da lei de Deus. Então, esses judeus estavam aqui obrigando os cristãos gentios a se submeterem a essa atitude. Que atitude? Da circuncisão. Isso dentro da igreja, logo no seu início. Olha só o que isso vai gerar. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão, isso aqui é interessante, né? Contenda e não pequena discussão com eles, com esses judaizantes, resolveram que esses dois, Paulo e Barnabé, e alguns outros dentre eles, dentre os judeus, os cristãos judeus, subissem a Jerusalém aos apóstolos, veja, e presbíteros, com respeito a esta questão. Aqui já há um problema na igreja. Por quê? Paulo e Barnabé disseram não. Eles não vão ser obrigados a se circuncidar, não. E é interessante porque houve um debate, houve uma contenda entre eles por causa desse assunto. Porque isso acontece, meus irmãos, dentro da igreja de Deus. Uma igreja sadia, muitas vezes, ela tem essas discussões em prol da verdade, conforme a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, a igreja não está isenta dessas situações, não. Houve ali uma postura, uma conduta que estava sendo exigida. Os apóstolos, os missionários, Paulo e Barnabé, não aceitaram. Houve uma discussão entre esses dois grupos. E aí, qual foi a conclusão? Vamos levar esse assunto para Jerusalém. Por quê? É lá que estão os apóstolos, é lá que estão os presbíteros. E esse assunto vai ser discutido entre eles, entre a liderança da igreja, para a gente poder resolver essa questão. Não chegaram a um acordo. Então, por isso, resolveram fazer isso. E o texto segue. Versículo 3. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então aqui não existia graça para esses irmãos. Teria que ver também a obediência à lei para esses novos cristãos. Então, a discussão estava levantada. O problema estava levantado. Circuncidar ou não os gentios? Fazer o que com os gentios? Então havia dois grupos aqui dentro da igreja de Jesus Cristo. E olha só o versículo 6. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros. É interessante porque você vai sempre ver, né? A narrativa aqui de Lucas mostrando isso. Os apóstolos, juntamente com quem? Com os presbíteros. Os apóstolos, juntamente com os presbíteros. Os apóstolos, juntamente com os presbíteros. Pelo menos 3 vezes eles aparecem aqui, os dois juntos.
né? Porque foi aquilo que a gente falou. No início, os apóstolos desempenhavam a função de presbítero, mas a igreja cresceu. Então, foram nomeados outros presbíteros. E aí ficou a igreja composta entre apóstolos e presbíteros. Então, eles se reuniram para tratar desse problema, para tratar dessa discussão. E você vai observar, toda a discussão, a maneira como ela é desenvolvida, entre os versículos 7 até o versículo 21 de Atos, capítulo 15. Eu não vou fazer essa leitura aqui porque ela é muito extensa. Então, depois de toda a discussão, chegou-se a uma conclusão. Que conclusão? O que é que era necessário? Se impor aos cristãos gentios. Eles tinham que se circuncidar, eles tinham que observar toda a lei de Moisés. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Vejam aí, Atos capítulo 15, versículos 28 e 29. Isso aqui é interessante, meus irmãos, porque aqui vai servir de princípio. Inclusive, Paulo vai usar isso para fazer a segunda viagem missionária. E é sobre a segunda viagem missionária que hoje à noite a gente vai tratar um pouco. Então, ligue esses pontos, porque vai fazer com que a gente tenha um entendimento mais amplo. Olha só, Atos 15, versículo 28 e 29. Qual foi a conclusão? O veredito a que eles chegaram. Os apóstolos e os presbíteros. Diz o seguinte: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Então, o que era essencial? Se impor aos cristãos gentios quando eles se agregassem à igreja de Jesus Cristo. O que é que eles deveriam fazer? Os judaizantes queriam que eles se circuncidassem. Os judaizantes queriam que eles observassem toda a lei. Mas o que era necessário? Eles falam, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, a primeira coisa, bem como do sangue, a segunda coisa, e ele fala mais, da carne de animais sufocados, a terceira coisa, e das relações sexuais ilícitas, a quarta coisa. Destas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Por que carne sacrificada aos ídolos, meus irmãos? Porque dentro do contexto do Novo Testamento, existiam as religiões pagãs. E as religiões pagãs, elas adotavam essa prática de sacrifício de animais, touro, os animais que eram feitos com esse fim. Então, sacrificava o animal, sobrava a carne. Como é que a gente ia fazer com tanta carne? A carne era comercializada nos mercados públicos. Então, era carne sacrificada aos ídolos. Os cristãos, uma vez que eles tivessem ciência desse fato, eles não deveriam comer dessa carne. Por quê? Porque foi uma carne sacrificada a falsos deuses. Segunda coisa, sangue. Por quê? No Antigo Testamento, Deus já havia proibido que não deveria ser consumido sangue, porque sangue é vida. Está lá em Gênesis, logo após o dilúvio, quando Deus ele faz o pacto com Noé. A terceira coisa, carne de animais sufocados, que eram utilizados também com esse fim. E a quarta coisa, relações sexuais ilícitas. Essas quatro coisas, meus irmãos, era a recomendação dos apóstolos, dos presbíteros, para os irmãos que se convertiam ao cristianismo que vinham do mundo gentílico. Então, toda essa discussão gerou essa decisão. E é interessante porque isso não muda, né? E aqui eu faço sabendo. Hoje as pessoas dizem que não tem problema nenhum comer sangue. Tem. Porque no mesmo texto que se proíbe as relações sexuais ilícitas, se proíbe o quê? O consumo de sangue. Então, se eu posso comer sangue, se eu usar esse princípio, eu posso também, né, praticar relações aí, e são denominações tradicionais. Tenhamos cuidado. Sangue é proibido e sempre foi proibido. E a gente vê isso aqui sendo referendado no Novo Testamento. Então, essas quatro coisas, somente essas quatro coisas se obrigavam dos cristãos gentios. E o que é que a gente percebe de tudo isso? Que os presbíteros, eles exerceram sua liderança através da orientação espiritual
sobre questões doutrinárias importantes, porque a questão justamente foi essa: submeteu ou não, gentios, à lei do Antigo Testamento? Aqui foi uma recomendação dos judaizantes, então houve um problema em relação a isso aí, houve um dilema em relação a isso aí. Então os presbíteros, eles se levantam e, exercendo a sua função de liderança, no sentido da orientação espiritual, juntamente com os apóstolos, fazem essa deliberação. Então, isso nos leva a entender que é de responsabilidade dos presbíteros defender, tratar, ensinar a boa doutrina e conduta, preservando a igreja de heresias e de perversões morais. Eu sempre gosto de dizer que cabe aos presbíteros o papel de serem guardião da boa doutrina, da ortodoxia, da ortopraxia, ou seja, a prática correta daquilo que a gente crê. Então, os presbíteros, eles devem agir dessa forma. Por quê? Se houver da parte da liderança da igreja qualquer desvio litúrgico, doutrinário, moral, se houver da parte da igreja qualquer desvio litúrgico, doutrinário, moral, os presbíteros têm que frear. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Agora, para que eles façam isso, eles devem ter o quê? Preparação doutrinária. E hoje, meus irmãos, como a gente precisa dos presbíteros assim? Como a gente precisa dos presbíteros assim? Porque o que tem de invenção dentro da igreja, muitas vezes trazidas por alguns que se dizem pastores, como tem igreja composta por pessoas que muitas vezes ficam rodando em outras igrejas, em outras programações, que muitas vezes querem trazer isso para a igreja, mudando os bons costumes, não está de brincadeira. Misturando. Então, os presbíteros têm que agir de maneira veemente. Isso aqui não. Isso aqui não. Entendeu? Porque a eles vai caber a responsabilidade de frear essas questões dentro da igreja. E aí, quando pega pastor com um pouco de juízo, aí dá certo, né? Porque às vezes pega pastor desajuizado, aí o negócio complica, entendeu? Você tem igreja desajuizada, pastor desajuizado, pobrezinho dos presbíteros. Mas quando tem pastores sérios, que sabem o que é Bíblia, bons costumes, boa doutrina, fica fácil de agir como presbítero, mas fica muito fácil mesmo. Então, os presbíteros, eles não devem ir seguindo a voz da multidão. Ah, mas eu quero botar palma aqui na igreja. Ah, botar palma em canto nenhum, botar na sua casa. Na igreja não, entendeu? Ah, mas eu quero que a gente tenha uma pregação mais light, que não fale de pecado e que possa aguçar apenas o aspecto emocional das pessoas. Não, e o ensino da palavra. Então os presbíteros são essas pessoas. E enxergando qualquer falsa doutrina, qualquer falso costume, qualquer falsa prática de culto, os presbíteros têm que ser os primeiros a dizer: não pode. E no nosso caso, meus irmãos, nós que somos congregacionais conservadores, a gente tem os nossos 3 documentos que balizam a nossa denominação. Nós temos o nosso estatuto, que dirige a parte administrativa da nossa denominação. Nós temos a nossa confissão de fé, que rege a nossa doutrina, tem um resumo doutrinário de tudo aquilo que a gente crê, começando em Bíblia até em escatologia. E a gente também tem o nosso protesto congregacional, que vai regular práticas relacionadas, o manifesto congregacional, que vai regular práticas relacionadas ao culto, relacionadas ao mundo, relacionadas à nossa convivência com outras denominações, relacionadas ao nosso envolvimento com outras fraternidades. Nós, como denominação congregacional conservador, a gente tem tudo isso já escrito. Tudo isso já está escrito. Então, basta apenas a gente seguir e não querer mudar. Por quê? Foram coisas que foram definidas, fruto de muito estudo,
fruto de muito esforço dos nossos líderes lá atrás. Pastor Armando, pastor Nessi, há 28 anos, quando a gente começou a nossa denominação. E eu estava lá, era um jovenzinho e estava lá. Então tudo isso foi definido lá. Então não é chegar agora e querer mudar. Mudar por quê? Você tem base bíblica para fazer isso? Mostre-as. Mostre aos presbíteros. Olha aqui, eu redigi um documento aqui que prova que tudo isso aí é errado. Faça isso. Vá para o conselho de oficiais e faça aos presbíteros, faça aos pastores. Agora, se não puder fazer, o que é que você tem que fazer? Aceitar. Se não quiser aceitar, você tem plena liberdade em sair, sem problema nenhum. Então, uma igreja séria, ela age dessa forma. Presbíteros sérios, ele age dessa forma, de não aceitar novidade, quaisquer que sejam, dentro das nossas igrejas. Cabe a eles esse papel. Ok? Então, receber recursos materiais, julgar questões doutrinárias. Em terceiro lugar, cabe aos presbíteros resolver conflitos. Cabe aos presbíteros resolver conflitos. Abram aí, por favor. Atos capítulo 21. Só uma observação aqui, um parênteses, que depois eu vou discutir isso com a nossa liderança. Na semana passada, semana retrasada, melhor dizendo, eu estava procurando algum material que era necessário, né, para nós. E aí eu estava fazendo algumas análises de alguns ramos do congregacionalismo. Não vou citar o ramo por questões de ética. A gente tem um congregacional conservador e a gente tem outras correntes congregacionais que têm outras denominações também congregacionais. O que foi que eu fui fazer? Eu fui dar uma pesquisada lá, né? Eu gosto de pesquisar as coisas. E aí eu fui ver as confissões de fé, as declarações de fé. Aí tem um determinado ramo do congregacionalismo que eu até achei interessante, né? Fazia muito que não tinha essa organização. Que aí colocou, né, a sua confissão de fé. E aí eu fui ler, né, capítulo por capítulo, capítulo por capítulo, capítulo por capítulo. Aí tem aqueles pontos que são mais polêmicos, né? Esses pontos é que explicam a nossa existência como denominação. Que é o quê? Questões relacionadas ao culto, questões relacionadas à doutrina da salvação, questões relacionadas à prática eclesiástica. A gente já tem isso muito definido. Repito, no nosso manifesto congregacional, na nossa confissão de fé. Aí nessa denominação tinha lá, aí tinha asterisco nesses pontos polêmicos. E na explicação se dizia, esse ponto aqui é aberto, cabendo a qualquer igreja ou a qualquer pastor pensar de maneira diferente. Era melhor não ter. Aí eu fiquei pensando, por isso muitas vezes a gente sofre como denominação e termina que muitas vezes a gente é reduzido. Por quê? Quando você luta por princípios e não abre mão, aí fica muito mais difícil, né? Mas quando você usa princípios, que você aceita qualquer coisa, e dentro desses documentos, até mesmo um culto anglicano seria permitido, a depender da igreja, do pastor, aí fica fácil. Se você juntar 100 igrejas no Brasil, fica muito fácil. Fica fácil demais. Aí eu fiquei analisando essas questões, né? Não, acho que cala e virava do caixão, entendeu? Liberalismo teológico. Depois eu vou mostrar o documento da liderança da nossa igreja, junto com a liderança da nossa denominação, e vou mostrar, porque muitas vezes nós somos taxados de chatos, de legalistas, porque nós queremos o negócio sério. Ou você crê ou você não crê. Então chega nos pontos que são controversos. Por exemplo, tem lá a questão da eleição de Deus para a salvação. Cada obreiro, cada igreja tem liberdade de pensar de outra forma. Aí é complicado, né? Aí é complicado. Aí desse jeito você junta 100 igrejas no Brasil. É muito fácil, porque você é aberto para tudo, então fecha o parênteses, ok? Fica só essa observação aí. Não me contive em falar, porque foi uma coisa que eu vi, vou compartilhar isso na primeira oportunidade que tiver. Então, em terceiro lugar, resolver conflitos. Abram aí, Atos 21. Versículos 17 a 25.
Olha só o que diz aqui a palavra do Senhor, meus irmãos. Atos 21, a partir do versículo 17 até o versículo 25. Diz o seguinte, ó. Isso Paulo está indo para Jerusalém, na viagem que ele vai acabar sendo preso. Alguns dizem que depois ele foi solto, outros dizem que não, na prisão mesmo morreu. Fica essa discussão se houve a soltura dele ou não. O fato é que ele vai ser preso aqui e vai ser levado para Roma, onde ele vai escrever a carta de Filipenses, as cartas da prisão. Então, ó, versículo 17, diz o seguinte, ó. Tendo nós chegado a Jerusalém, Lucas e Paulo, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Esse Tiago aqui é o Tiago, autor da carta, né, que a gente está lendo aí no início da escola dominical. Então veja, muito provavelmente Tiago, ele tinha a liderança da igreja na cidade de Jerusalém, ele juntamente com quem? Com os presbíteros. Os presbíteros aparecem aqui, ó. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo Tiago, os presbíteros, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Me chama a atenção aqui o número, né? Dezenas de milhares de convertidos dentre os judeus, né? E zelosos na lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Pelo menos até aqui, por hora. Então, qual é a situação? A fama de Paulo tinha chegado à cidade de Jerusalém. E quando ele chega para relatar o que ele havia feito na sua viagem missionária, os judeus, no caso Tiago, os presbíteros que eram auxiliares lá da igreja, disseram: ó Paulo, os judeus estão dizendo que você está ensinando as pessoas a apostatarem da lei de Moisés. Paulo nunca fez isso, meus irmãos, nunca fez isso. Mas é aquela questão, como se inventa mentira quando você procura fazer as coisas certas? Se inventa. Paulo não procurou aquela inimizade com aquelas pessoas, mas naturalmente veio, porque naturalmente vem. Quando você tem posição firme, posição definida, quando você tem firmeza doutrinária, quando você tem zelo na doutrina, os que não gostam vão lhe ter como inimigo, às vezes até dentro da igreja. E no que tem como inimigo, vão fazer todos os artifícios para lhe prejudicar, como tentaram fazer aqui para prejudicar Paulo. O assunto chegou à igreja de Jerusalém, o assunto chegou na liderança da igreja de Jerusalém. Então, aqueles presbíteros informaram Paulo: ó Paulo, a situação aqui não está fácil para você, e você está aqui na cidade de Jerusalém. Os judeus com certeza vão lhe perseguir. O que é que vai acontecer a partir dessa situação? Eles vão dar um conselho para Paulo, para evitar bater de frente com os judeus e ele ser prejudicado. Qual é o conselho? Olha só, versículo 22. Que se há de fazer, pois? Certamente, dizendo eles para Paulo, saberão, ou seja, os judeus saberão da tua chegada na cidade de Jerusalém. Versículo 23. Faze, portanto, o que vamos te dizer. Então, Tiago, junto com os presbíteros, aconselham Paulo para que ele pudesse fazer ou ouvir o seu conselho, e assim evitar uma confusão inicial com os judeus. É claro que não adiantou, mas foi aconselhado para isso. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Versículo 24. Toma-os, purifica-te com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. O que é isso, né? Que os presbíteros, Tiago, aconselham a Paulo. Existia nos tempos do Antigo Testamento, e prevaleceu também nos tempos do Novo Testamento, um voto que a gente chama voto de Nazireu, que consistia em rapar a cabeça,
não beber bebida forte e não tocar em cadáver, né? Era o caso de Sansão. Então existia o voto de Nazireu, que você fazia desde criança, como foi o caso de Sansão. E existia o voto de Nazireu, que você fazia por determinados períodos. Não era por toda a sua vida, era por determinado período. Então, quando a pessoa fazia esse voto por um determinado período, mas chegava um momento que ela quebrava esse voto, seja por ter bebido bebida forte, seja por ter tocado em cadáver, o voto era quebrado. E aí ele teria que fazer um cerimonial para retornar novamente à prática do voto, que era rapar a cabeça novamente, oferecer animais em sacrifício, por isso tinha essa despesa, e assim comparecer junto às autoridades religiosas para que ele pudesse ali declarar que estava retornando ao voto de Nazireu. Era um costume da prática judaica. Então, o conselho que se dá a Paulo é: Paulo, se junta com esses, tem 4 aí que quebraram o voto e que vão retornar o voto de Nazireu. Então você cobra a despesa dele de oferta, vai fazer o voto junto com eles, para que assim os judeus possam entender que você, Paulo, não é contra a lei. Olha só que conselho fantástico foi dado a Paulo. Conselho fantástico foi dado a Paulo. Então, aquilo que eles acusam você melhor dizendo, eles vão chegar à conclusão que não é verdade. Por quê? Você está participando aí com esses 4 desse voto Nazireu. Então foi o conselho dado pelos presbíteros e por Tiago. Versículo 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Estão lembrados quando foi que houve essa decisão aqui? Atos capítulo 15. As coisas elas se encaixam. Então, para os gentios, somente isso. Agora, cumpra esses rituais, para que você não venha ofender os judeus, e não venha fechar a porta aos judeus, e evite uma perseguição desnecessária. Paulo vai fazer isso, mas não é suficiente. Não é suficiente, entendeu? Mas porque os judeus já estavam odiando Paulo e só estavam procurando oportunidade para poder prejudicá-lo. Então, não resolveu, mas ele fez. Ele fez. Então, o que é que a gente entende por tudo isso? O papel, meus irmãos, de aconselhamento que cabe aos presbíteros em situações críticas que muitas vezes ou um membro ou a Igreja de Cristo está a passar. Então, por isso que eles devem ser pessoas amadurecidas, por isso que eles devem ser pessoas doutrinárias, por isso que eles devem ter maturidade espiritual, para quem chegar nessas tensões, eles possam fazer o quê? Direcionar a situação para que haja uma resolução bíblica, para que haja uma resolução madura, para que haja uma resolução sábia. Então, cabe aos presbíteros justamente esse papel, essa incumbência, essa responsabilidade. Então, aqui você vai observar justamente isso. E aí você vê essas 3 funções, vamos assim dizer, básicas, que os presbíteros, eles desempenhavam aonde? Ali, na igreja de Atos dos Apóstolos. Eles lideravam a igreja, por isso eles recebiam as ofertas que eram destinadas aos pobres, eles julgavam questões doutrinárias importantes que estavam causando ali polêmica na igreja, e também eles resolviam o quê? Eles resolviam conflitos. Então, tudo isso, os apóstolos, juntamente com os presbíteros ali, eles estavam a fazer. Atuação dos presbíteros hoje. A gente viu 3 exemplos lá na igreja de Atos dos Apóstolos. Inclusive teve uma parte da apostila que eu pulei por causa do tempo. Mas depois, se você quiser, você pode pegar e ver o que a gente tinha ali complementado. A maneira como os presbíteros, 4º ponto, a atuação dos presbíteros hoje. A maneira como os presbíteros trabalham na igreja, conforme resiste Atos, lançam luz sobre alguns deveres que eles têm junto à Igreja de Cristo hoje. Então, de forma específica, os presbíteros eles devem atuar em 3 áreas da igreja. De forma específica, os presbíteros eles têm que atuar em 3 áreas da igreja. Esse é o ofício deles. Então, quais são essas 3 áreas? A primeira área, a área do ensino. A primeira área,
a área do ensino. E aí, dentro da área do ensino, existem algumas atribuições específicas que os presbíteros eles devem fazer. Quais são? A primeira delas, auxiliar na tarefa de instruir a igreja, seja através de devocionais, como acontece em nossas reuniões de oração, seja nas aulas de EBD, uma vez que são professores da Escola Bíblica Dominical, em grupos de discipulados, que porventura a igreja tenha, os presbíteros devem atuar nessa área de estar ensinando, grupos de novos crentes, também nesse processo de discipulado inicial, devocionais e pregações, quando não tiver pastor na igreja. Cabe aos presbíteros essa responsabilidade de ensinar nessas áreas. Devocionais, aula de EBD, grupo de discipulados, novos crentes, devocionais, pregações. Primeira. Segunda, aconselhar os crentes em suas dificuldades e dúvidas. Aconselhar os crentes em suas dificuldades e dúvidas. Terceira e última, na área do ensino, instruir os novos crentes, que nós chamamos de neófitos, novos na fé, e grupos etários da igreja, grupos de faixa etária. Aí você tem homens, você tem mulheres, você tem jovens, você tem adolescentes, você tem crianças. Então os presbíteros, eles podem e devem também auxiliar nessa área. É a área do ensino, a área da instrução. E aqui eu faço uma observação. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, que é qualidade indispensável ao presbítero que ele faça o quê? Que ele ensine, que ele seja apto para ensinar. Abram aí, por favor. 1 Timóteo capítulo 3. Vão ser só 2 textos, e depois eu vou só fazer citações, vai ser rápido, mas eu vou conseguir terminar aqui esse conteúdo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, parte B, ou a parte final do versículo 2. A gente vai trabalhar isso na semana que vem de maneira mais detalhada, quando nós vermos as qualificações do presbítero. Olha só, versículo 2, em relação ao presbítero, ao bispo, em relação ao pastor, é necessário, portanto, que o bispo seja repreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, e a última qualificação aqui nesse versículo, apto para quê? Para ensinar. Então, essa é a natureza, vamos assim dizer, do ofício de presbítero, o ensino. Então, os presbíteros, eles têm que ter essa qualificação de quê? De ensinarem a palavra de Deus. É por causa disso que Paulo, ele dá esse conselho. Que conselho? Que os presbíteros, eles tenham essa aptidão para poder ensinar, para poder instruir. É obrigação, é responsabilidade em relação a eles. O do ensino, o da instrução, conforme a gente vê aqui na palavra de Deus. E olha só, capítulo 5 de Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Falando aos presbíteros. Versículo 17. Olha só, em relação a essa questão do ensino, como é marcante, como é importante em relação aos presbíteros. Olha só, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Em relação aos presbíteros, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, salários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que fazem o quê? Os que se afadigam na palavra e no... Então, tem presbíteros, pastores, que eles têm essa qualidade natural. De quê? Serem ensinadores, mestres, profundos conhecedores. E aqui é a responsabilidade da igreja, em termos financeiros, de fazer o reconhecimento desses presbíteros, desses pastores. Eles se afadigam na palavra, eles são instruídos, eles procuram pesquisar, eles têm um conteúdo completo. Então, há dedicação para isso. Então, esse reconhecimento, meus irmãos,
É por isso que o presbítero ele tem que atuar na área do ensino. É a sua primeira área de atuação. A segunda área de atuação, na assistência aos santos, na assistência aos crentes. Como? Em primeiro lugar, o presbítero ele deve levar ao conhecimento do conselho de oficiais as faltas, pecados, erros dos membros que ele não puder corrigir particularmente. Porque o presbítero tem essa prerrogativa. Na medida em que ele observa algum irmão, alguma irmã que anda de maneira desordenada, ele tem a autoridade de chegar, exortar, aconselhar, instruir, e se a pessoa não ouve, leva para o conselho dos oficiais. Então ele tem que fazer isso. Por isso que presbítero, entre aspas, é chato, porque muitas vezes ele vai ver o que é errado e ele vai procurar corrigir aquilo ali. Mas não é porque ele é chato, é porque ele é zeloso com as coisas do Senhor. Os presbíteros não podem se omitir de permitir pecado dentro da igreja, seja de quem for, seja de quem for. Em segundo lugar, auxiliar os pastores e aos diáconos nas visitações do membro ou dos membros. É o que nós chamamos de visitação pastoral. É uma prerrogativa do pastor, a depender do caso, com os diáconos, mas obrigatoriamente com os presbíteros. Os presbíteros têm que se envolver no trabalho de visitar os membros. Não é trabalho apenas do pastor, não, muito pelo contrário, dos presbíteros também. Ok? É por isso que muitas vezes, pegando o gancho que o presbítero Laildo falou, às vezes determinados pastores se popularizam dentro da igreja, por quê? Eles fazem um trabalho só de visitação. E ninguém sabe o que é que eles falam. Ninguém sabe aquilo que eles dizem às ovelhas. De repente ele está formando um grupo para si, e os presbíteros não estão nem sabendo, por quê? Não o acompanham, tem que acompanhar. Ah, o pastor não quer que eu vá não, ele tem que querer, ele não tem vontade nesse sentido não. Não é presbítero? Tem que auxiliar o pastor, tem que ir e acompanhar nas visitas pastorais. Se o pastor não quer ser acompanhado por presbítero, alguma coisa ele está armando, está tentando aí fazer alguma coisa. Então, cuidado. Terceiro, informar o pastor os casos de enfermidade e de afastamento da igreja. Porventura, membros que não estão se fazendo presentes, cabe aos presbíteros tomar nota dos mesmos e encaminhá-los ao pastor. Então, atribuição dentro da assistência aos santos. Em terceiro lugar, assistência eclesiástica, o trabalho da igreja propriamente dito. Cabe aos presbíteros compor, juntamente com os diáconos, o conselho de oficiais, conforme a gente sabe. Em segundo lugar, auxiliar na discussão e no encaminhamento das propostas à Assembleia. Por isso que tem a reunião dos oficiais que prepara a pauta justamente para a Assembleia. Os presbíteros têm que estar presentes, participar e ajudar nessas discussões. Em terceiro, mediar e enviar demandas sentidas pela igreja. Então, muitas vezes, há determinadas coisas que estão acontecendo na igreja, há determinadas necessidades que estão acontecendo na igreja, então cabe ao presbítero levá-las à direção da igreja para que providências venham ser tomadas. Em quinto lugar, zelar pela doutrina, princípios e práticas e de culto da denominação. Foi o que a gente viu agora há pouco de maneira mais detalhada. E, por fim, distribuir, juntamente com os diáconos, a Santa Ceia. Então, aqui algumas responsabilidades dos presbíteros, seja na área do ensino, seja na assistência aos santos, seja na assistência eclesiástica. Então, o que é que fica, meus irmãos, para a gente poder encerrar o nosso estudo hoje? Necessidade que a gente tem de orar pelos nossos presbíteros, de orar em favor de novos presbíteros, para que a gente possa ter sempre uma liderança atuante na igreja. Porque a gente passa, uma geração passa, então a gente tem que estar formando e se preocupando com as próximas gerações. Não é como eu estava escutando de um determinado irmão aqui na igreja. Hoje nós temos uma igreja, hoje nós temos os nossos presbíteros, os nossos diáconos, nós temos a nossa estrutura. Mas daqui a 20 anos, alguns de nós já terão partido para a eternidade, inclusive da nossa liderança. Então o que é que a gente tem que fazer? Sempre trabalhar na formação de novas lideranças. Passar o cajado para outros, assim como fez Moisés. Então a gente tem a necessidade de orar por aqueles que já estão e por aqueles que estarão no desempenho do ofício de presbítero, para que assim Cristo atue no braço do pastoreio,
da instrução, do aconselhamento, da direção da sua igreja aqui neste mundo. Então, que Deus nos abençoe, que Ele esteja aplicando a sua palavra em nossos corações e que nos auxilie naquilo que a gente vai fazer um pouco mais adiante, dentro da escolha que a gente vai ter em relação aos nossos oficiais. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.